Oiê, pode olhar. Eu sou Ayrton Marques e estou de volta para mais um papo reto e direto com uma personalidade que é destaque no cenário policial de Mato Grosso. Produzido pelo site Olhar Direto, a cada episódio tem a companhia e a ajuda de um colega de redação e hoje eu volto a ter o prazer de dividir esse episódio com meu amigo Luiz Vinícius, que escreve para o Caderno de Polícia e de Política. Luiz, muito obrigado por ter vindo novamente e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Ayrton. Você sabe que pode contar sempre comigo e vamos pra esse bate-papo aí legal. Achei que você ia Não, falar não, de novo o nome do entrevistado antes. não. E você sabe, além do YouTube, onde você nos assiste, este episódio também está na íntegra e em formato de áudio, disponível nas principais plataformas de podcast. É só pesquisar Pode Olhar no Deezer, no Spotify e no Apple Podcast. E bora ser um seguidor fiel do nosso videocast aqui no YouTube. Então segue o nosso canal e, é claro, ative o sininho para ser notificado a cada vez que um novo episódio for disponibilizado. Lembrando que isso acontece toda quinta-feira. E aí, quando tiver um episódio no ar, você pode curtir, compartilhar e deixar a sua opinião nos comentários. E para você saber informações dos bastidores, saber como são feitas as nossas gravações, é só seguir a gente nas redes sociais. Em qualquer uma delas, é só pesquisar @Olhar Direto Oficial. O nosso entrevistado de hoje é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Se formou em Direito na Fundação Mineira de Educação e Cultura. Com pós-graduações em Ciências Criminais e Gestão Estratégica, tem especialização em Justiça Criminal pelo FBI. Delegado de polícia desde 2010, chegou a Mato Grosso em 2014, tendo atuado em delegacias do interior, como em Peixoto de Azevedo, e especializadas. Já passou pela roubos e furtos, repressão a entorpecentes, homicídios, combate ao crime organizado e operações especiais, delegacia da qual ele é titular atualmente. Nosso papo reto e direto de hoje é com o delegado Frederico Murta. Delegado, muito obrigado por ter aceitado o convite do Pode Olhar e seja bem-vindo. Muito obrigado, Ayrton. Obrigado, Luiz, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Acompanho sempre o trabalho de vocês Opa. aqui no podcast. Então é uma honra estar aqui para bater um papo com vocês nessa data. Delegado, são 15, mais de 14, 15 anos de atuação, né, nessa área. Mas como que foi a escolha para se tornar delegado? A gente sabe que é uma profissão muito difícil de entrar também e de permanecer, né, depois que você consegue passar em um concurso. É uma coisa que o senhor traz desde a infância? Teve alguma inspiração? Alguém na família que já era de dentro da Polícia Civil ou policial? Ayrton, eu já respondi essa pergunta umas 10 vezes e todas as vezes eu tenho que parar para pensar, porque realmente não tem um histórico ali familiar, não tinha ali algo que traçasse, que me apontasse para esse caminho. Foi algo que surgiu na época do ensino médio ali. Eu lembro que eu me interessava muito pelo trabalho policial e quando eu comecei a pesquisar ali o que eu ia fazer em termos de faculdade, eu identifiquei ali as carreiras e vi que para ser delegado de polícia precisava de fazer o curso de Direito. Isso foi uma das motivações que me levou para o Direito. Só que durante o curso eu comecei a advogar, trabalhava em banco, comecei a advogar na parte jurídica do banco e nesse momento eu dei uma titubeada. Falei, acho que eu vou seguir a advocacia. Tinha alguns amigos advogados, comecei a seguir pelo o interesse ali, mas antes de eu me formar, eu falei, não, eu vou tentar, eu quero ser delegado. E aí, quando eu tomei a decisão de sair do banco e me preparar para o concurso. Então, eu me organizei ali, eu morava com meus pais ainda, e fiquei por 2 anos estudando, prestando concursos e estudando, fiz várias provas em vários estados e passei primeiro para delegado do estado do Amapá e depois para Mato Grosso e hoje tem 14 anos já de carreira, firme e forte aí, seguindo a linha. Sou extremamente apaixonado pelo que eu faço e acho que tenho certeza que eu tomei a decisão correta. Delegado, o senhor falou, iniciou a carreira no Amapá, né? Nesses anos de experiência, qual que é a principal diferença de combate ao crime em Mato Grosso em relação a outros estados, como da região norte? Qual que é a avaliação que o senhor faz, assim, das peculiaridades, das dificuldades ou das facilidades de Mato Grosso? Quando eu fui para o Amapá, foi um choque de realidade bem grande. Eu sou, como você bem disse, sou natural de Belo Horizonte e a realidade do norte do país é bem diferente do restante, né? O nosso país é muito grande e a região norte é muito afastada, sofre muito com deficiências ali estruturais, de parte de saúde, educação e também, por que não, de segurança, né? Então foi um choque muito grande de uma maneira geral.
Mas em termos de criminalidade, na época, comparado com outros estados, era até um estado nem tão violento. Isso em 2010, né? E aí, com o passar dos anos, seguindo todo o ritmo do país como um todo, o Amapá também sofreu muito com o avanço da criminalidade. E hoje eu tenho muito contato com meus amigos que lá estão ainda, e hoje o Amapá vivencia uma situação bem diferente de quando eu lá estive, né? Quando eu cheguei. Então, mas quando eu cheguei foi até por não ser tão violento, foi um bom aprendizado, foi uma boa época que eu aprendi, e quando eu vim para Mato Grosso, um estado maior, um estado mais desenvolvido, eu já cheguei com um pouquinho de experiência, e isso facilitou muito a minha trajetória. Mas eu penso que o estado do Amapá hoje, ele está seguindo a mesma linha aí dos outros estados, sofrendo dos mesmos males que o crescimento aí das organizações, das facções criminosas, né? Doutor, eu sigo o senhor nas redes sociais, obviamente, e eu sempre tive a curiosidade de perguntar pro senhor, mas nunca tive tempo, né? O seu curso que o senhor fez na FBI, queria que você contasse pra gente um pouquinho da experiência sobre a sua estadia lá na Polícia Americana e se há muita diferença, o que mais chamou a atenção do senhor na Polícia Americana, se há muita diferença entre a Polícia Brasileira, vamos colocar aí a Polícia Federal que mais se assemelha com a FBI. Qual que é a principal diferença e o que mais chamou a atenção do senhor? Bom, o primeiro falando do curso, né? O curso foi um curso que eu fiz em 2018, né? Eu fui selecionado durante um outro curso em Brasília e eu participei desse curso em 2018. Foi um curso de 12 semanas, é um curso bem longo, bem extenso, onde eles reúnem ali 250 policiais. São 225 norte-americanos e 25 convidados. E são 225 de polícias diferentes. Então, não tinham dois de uma mesma instituição, só um mesmo. Então, nos Estados Unidos, para quem não sabe, são 17 mil instituições policiais. Exato. Não tá errado o dado, não. É exatamente isso. Lá é muito mais subdividido. Numa mesma cidade tem várias polícias. Aqui a gente tem polícia militar e polícia civil. Nos outros estados, da mesma forma. Lá não, é bem subdividido e cada estado se auto-organiza. Então, daí você já vê uma diferença que você já pode imaginar que já é uma estrutura totalmente diferente, né? Você imagina coexistirem numa mesma região territorial dezenas de instituições policiais. Não sei se vocês já repararam filmes americanos, quando acontece um crime, aí chega uma equipe lá, aí logo depois chega a outra, não, o caso é meu, o caso é meu. Acontece muito isso lá, porque existem subdivisões bem diferentes da nossa, que fica muito mais fácil de identificar. Aqui a gente tem a Polícia Militar, que faz a parte ostensiva, e a Polícia Civil, que faz a parte de investigação. E aí tem as questões federais, né, que entra a PRF, Polícia Federal, mas lá é uma gama gigantesca. São mais de 17 mil instituições policiais. Então, a gente ficou no sistema de internato durante 12 semanas, e aí você monta uma grade de estudos como se fosse uma faculdade. Igual na faculdade que você seleciona ali, coloca os horários para encaixar na sua grade. A gente tem uma lista ali eu não lembro a quantidade, mas cerca de 10 a 15 disciplinas, e você escolhe 6 e encaixa ali os horários de acordo com a disponibilidade. E ali a gente tem aulas durante essas 12 semanas, seguindo um calendário ali. Bem interessante. Aí tive aula de inteligência, de combate ao terrorismo, tive investigação de crimes violentos, que é como eles identificam lá a parte de homicídios, né, de investigações de homicídio. Então, foi muito interessante, foi um trabalho, foi um período de muito aprendizado, foi muito desafiador para mim, principalmente por conta do idioma, né? Tive que fazer muito trabalho, muita dissertação, e de fazer isso em segunda língua é muito difícil. Então, foi um período ali que exigiu muito, mas foi um aprendizado fantástico. Em termos de diferenciação, respondendo a sua segunda pergunta, Luiz, eu acho que investimento, eu acho que a polícia americana tem muito mais investimento do que aqui. E uma coisa que chama muito a minha atenção lá é o respeito que a sociedade tem pelos policiais. Isso é uma diferença mais cultural do que prática do serviço. Eu noto que a população nos Estados Unidos tem uma admiração pelo policial. Aqui a gente tem, mas a gente ainda, pode ser por um histórico não tão favorável, ou até mesmo por questões ideológicas de determinadas épocas, a gente tem muito, dependendo da região, uma certa hostilidade com o trabalho policial, que eu vejo que lá isso é muito diferente. Então, o policial, quando morre um policial, por exemplo, nos Estados Unidos,
praticamente feriado, para tudo, todo mundo só veicula isso. Isso é uma das coisas que eu falo muito na rede social ali, que eu faço questão de chamar a atenção quando morre um policial, porque a gente não vê se falar muito nisso, a gente banalizou a morte do policial aqui no Brasil, né? Então eu vejo isso como uma diferença muito grande ali na questão da atuação policial das instituições dos Estados Unidos para o Brasil. Eu queria que você falasse também, aproveitando esse gancho aí, o que você sentiu lá? Qual que é a principal reclamação ou as reclamações de um policial americano? E quais são as principais reclamações de um policial brasileiro, vamos dizer assim? Eu acho que primeiro de tudo, o que eu sinto diferença ali é a questão de legislação. Eu sinto que o brasileiro sofre com uma insegurança jurídica muito maior do que eles. Então, assim, na atuação ali, eu não via muita reclamação nesse sentido lá nos Estados Unidos. Eu sinto em todo lugar, às vezes tem uma reclamação por efetivo, precisa de mais gente, estrutural. Isso é normal, isso vai ser sempre assim. Até na iniciativa privada, nas empresas, a gente sempre precisa de mais gente, está sempre buscando melhora. Então, essa é uma reclamação que acontece nos dois lados. Mas eu sinto que lá eles são um pouco mais abarcado pela questão jurídica ali, eles têm um pouco mais de liberalidade para agir e um pouco mais de segurança. Aqui no Brasil, o policial fica sempre vivendo numa insegurança jurídica muito grande. Então, o policial ali, ele está mais acobertado, ele não tem tanta... ele não corre tanto risco na sua atividade quanto nós. Eu ainda fiz uma vez eu falei isso num podcast, se você trouxer um policial americano e colocar ele numa unidade policial do Brasil para trabalhar, ele não vai sair da unidade. Porque ele, para sair, ele quer um carro com condições, ele quer um armamento bom, ele quer uma equipe mínima. Então, eles têm ali isso, eles têm o acesso a isso. Então, quando a gente narra para eles o que nós fazemos aqui com o que nós temos, eles, muitas vezes, eles se espantam. Porque a gente trabalha com uma estrutura muito menor, com muito mais dificuldade, correndo muito mais risco do que eles. Delegado, e o senhor tem um grande alcance nas redes sociais, né? Só no Instagram são mais de 152 mil seguidores. E vídeos, assim, que eu dei uma olhada hoje, superam aí 2 milhões, 2 milhões e meio de visualizações. Como que foi essa decisão do senhor de entrar nesse nicho, né, da segurança pública nas redes sociais, que tem um forte apelo, muita gente se identifica e procura esse tipo de conteúdo? E qual que é o cuidado também que o senhor toma em relação à superexposição que tudo isso traz, né? Isso não pode prejudicar de alguma forma a atuação do senhor como delegado, mas uma atuação do senhor como delegado dentro da instituição? Às vezes a pessoa confundir aí a relação, uma opinião que o senhor dá com a instituição? É uma boa pergunta e no decorrer da sua pergunta você praticamente respondeu a Resposta. primeira. Exato. Não foi algo pensado, Ayrton. Confesso que não foi algo pensado. Eu comecei a utilizar um perfil pessoal meu que eu tinha pequeno e comecei a falar um pouco sobre os assuntos dos quais eu convivo no meu trabalho, né? E abri algumas caixinhas de perguntas e tal, e começou a ter um interesse das pessoas. E eu fui movimentando, e quanto mais eu postava, mais eu sentia esse interesse pelas pessoas. E aí foi crescendo, e aí acabou ganhando uma proporção considerável. O perfil hoje está grande, né? Já está bem difícil de administrar, inclusive, mas ele foi crescendo e eu fui dando atenção para ele exatamente pelo fato de ter interesse. Eu não imaginava que houvesse tanto interesse pelo que eu falo, e é exatamente por isso que eu continuo fazendo. Não tinha nenhum objetivo, não foi intencional, e um cuidado que eu sempre tomei foi com a questão da superexposição. O Luiz já me conhece há alguns anos aqui, eu estou aqui no estado já há 11 anos, e eu nunca fui uma pessoa muito exposta, nunca fui de frequentar a noite, sempre fui bem reservado, tanto comigo quanto com a minha questão familiar. Então, eu sempre aparecia quando tinha operação, e eu tinha ali, que era parte do meu trabalho, prestar contas para a sociedade do trabalho que nós O fazemos. senhor também não expõe a família do senhor também. Queria que o senhor falasse também um pouco sobre Exato. isso. Então, eu sempre tomei esse cuidado. Então, os meus contatos ali de exposição era sempre no trabalho, quando era necessário. Só que à medida que você vai notando esse anseio das pessoas, isso estimula, isso encoraja a gente. Porque eu sinto, você mencionou aí do alcance, eu postei um vídeo ontem, já está com quase 800 mil visualizações em 24 horas. Então, assim, você vê muita gente
que se identifica com aquilo que a gente fala. Então, isso motiva e isso faz com que a gente continue. E o cuidado que eu tomo é de não misturar, eu não falo de nenhum trabalho que eu estou fazendo, e o que facilitou isso também, lembrando que é importante observar, é do fato de eu não estar à frente de nenhuma unidade de investigação hoje. Então, como eu estou na unidade de operações especiais, é um trabalho mais prático, de apoio, de treinamento, eu fico mais à vontade de poder conversar, trocar ideia com vocês sobre alguns assuntos, porque eu não estou presidindo nenhuma investigação. Quando eu estou enquanto presidente, como presidente do inquérito, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado com as informações, seja por conta do sigilo das informações e até para não causar nenhum tipo de prejuízo no processo posteriormente. Então, o fato da função que eu exerço hoje não estar ligado a nenhuma investigação em curso, eu fico mais tranquilo e mais à vontade. E com relação à família, é um cuidado que eu sempre tomei e eu continuo fazendo. O pessoal pede muito, porque em rede social as pessoas gostam, né? As pessoas começam a se interessar pela sua vida, querem saber do seu dia a dia. Então, eu tento ali postar alguma coisa de treinamento, academia e tal, mas eu tomo muito cuidado com questão de família, eu não posto e assim vou continuar por uma questão de segurança da família mesmo. Doutor, ainda mais o senhor, os policiais reclamam, as pessoas precisam saber mais da nossa realidade. Você não acha que falta um pouco também dos colegas do senhor, aqui, principalmente aqui em Mato Grosso, mostrar também como é dia a dia do policial, como é difícil? Você acha que não deveria, vamos dizer assim, ter mais delegados blogueiros para mostrar? Blogueiros é muito antigo, Luiz, agora é influencer. Pode ser. Eu acho que também fica mais fácil para as pessoas saberem as dificuldades da vida de um policial, para saber como que funciona. Você não acha que ainda há um atraso por parte dos seus colegas nesse sentido? Bom, vamos lá. Esse movimento que eu faço, esse trabalho que eu faço, é uma questão pessoal e de comunicação minha, né? Eu despertou esse interesse e eu me sinto confortável hoje em fazer. Eu acho que isso é uma coisa que, assim como aconteceu comigo, tem que ser natural. Eu penso que para o colega assumir uma postura dessa, ele tem que ter coragem, porque não sei se vocês acompanham, mas eu tomo bastante pancada ali nas minhas falas. Não é só elogio, não é só... São temas que geram um grande debate, Exato. né? Então a pessoa tem que estar preparada para isso. Igual eu sempre falo, eu não tô ali para convencer o Ayrton, para convencer o Luiz de que eu tô certo. A gente pode ali debater, você pode ter um pensamento diferente do meu, não tem problema nenhum. Só que você tem que estar preparado para ouvir críticas. Então eu acho que isso aí tem que ser natural, porque se você forçar um profissional a se posicionar dessa forma, você não sabe como ele vai reagir. Então, eu acho complicado. E as redes sociais, elas explodiram nos últimos anos. Então, a polícia também tem um cuidado, e é natural, tem que existir, porque existem pessoas que fazem mau uso das plataformas. E aí, uma exposição mal feita, a gente já viu em outros estados aí, colegas que se posicionaram de uma maneira não tão adequada e acabaram expondo a instituição. Porque quando eu vou para a rede social, como o Luiz disse, embora eu esteja dando a minha opinião pessoal, eu sou um delegado de polícia. Sim. Eu represento o Estado. Eu não falo ali em nome do Estado, é uma opinião pessoal. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu apareço ali fazendo uma dancinha, se eu apareço ali de certa forma fazendo algo que possa gerar um prejuízo à imagem institucional, isso vai ser usado. Então, é uma linha bem tênue, Luiz. A polícia tá trabalhando em cima disso. Nós temos algumas normativas, estão sendo revisadas para a gente tentar incentivar mesmo. Eu concordo com você que a polícia pode explorar um pouco mais isso, eu acho que falta mesmo. A gente tem falado, a nossa diretora-geral tem trabalhado bastante dando enfoque nesse direcionamento para a polícia poder fazer mais, mas eu acho que eu tenho um certo receio de forçar. Eu acho que tem que ser algo natural de cada um, porque da mesma forma que você pode exigir que o delegado venha dar uma entrevista para expor um caso, porque ele está prestando contas para a sociedade. Sim. Nós somos servidores e isso faz parte do nosso trabalho. Uhum. A exposição ali por meio de rede social, ela traz um efeito rebote também. Então, é complicado. Hoje eu fico à vontade, eu sou classe especial, eu sou antigo, eu tenho bastante tempo aqui, eu tenho bastante trabalho prestado. Então, qualquer pessoa que vê um vídeo meu, ela pesquisar no Google, ela vai ver quem eu sou, ela vai ver que eu tenho um histórico. Então, ela vai pensar bastante antes de me atacar. Até porque eu não ataco ninguém. Agora, um colega novo, um colega que está chegando agora, tem sempre que tomar um cuidado maior, porque a internet é
ela dá uma visibilidade muito grande, como eu tenho tido, mas também para ela te jogar no chão é do dia para noite. Delegado, e nacionalmente a gente tem vários casos de membros das forças de segurança, delegados, policiais, que ganham essa visibilidade nas redes sociais e acabam usando de trampolim ou sendo colocados na vida política, na vida pública, né? Se tornam candidatos aí, especialmente no legislativo. O senhor já pensou sobre isso? Já recebeu algum convite para disputar uma eleição ou até mesmo ocupar um cargo público em alguma prefeitura, estado, enfim? Eu nunca pensei, isso nunca foi um projeto pessoal meu. Agora, por conta do movimento da rede social, esse mesmo efeito da rede social, ele causa tudo, né? Então, por conta dessa rede social, vieram muitas perguntas, já vieram algumas conversas, mas eu estou bem focado no trabalho, estou bem satisfeito com a função que eu tenho exercido na polícia hoje. Eu tenho um trabalho bem próximo das outras unidades, principalmente uma confiança por parte da diretoria da polícia, e eu estou bem focado no trabalho, não penso nisso hoje. Eu acho que... Mas se você me perguntasse há 3 anos atrás e falasse que eu ia estar aqui batendo um papo com vocês no podcast, não sei se o Luiz vai lembrar que na época do GCCO eu sempre fui muito reservado. Então, se você me falasse que eu estaria frequentando podcasts em 2024, 2025, eu ia falar que você está louco e que eu não acreditaria. Então, assim, eu acho que tudo é consequência de trabalho, as experiências vão ensinando a gente, e eu estou bem focado no trabalho da polícia, e o amanhã a Deus pertence, né? Na avaliação do senhor, o que motiva, o que faz membros das forças de segurança buscarem esse caminho, se aventurarem aí no mundo político, disputarem eleições? Eu acho que vai ter de tudo. Vão ter pessoas que podem fazer, como você disse ali, enxergaram ali um trampolim, uma forma de acessar, e eu acho que podem acontecer casos das pessoas que querem buscar fazer a diferença. Eu sempre fui, por exemplo, eu sou um cara muito movido a desafio. No meu trabalho, sempre que você citou várias unidades que eu trabalhei, eu rodei bastante na polícia, e sempre cada um desses foi um desafio. Se eu enxergar ali algo que eu posso fazer, que eu posso fazer a diferença, eu me arrisco. Eu sempre gostei disso. Então, acredito que algumas pessoas que tiveram espaço podem ter ido nesse sentido, de tentar fazer a diferença, de fazer algo a mais, porque a gente costuma falar, muitas pessoas, eu mesmo falei isso muito quando eu era mais jovem, que não gosto de política, não tem interesse em política, mas hoje é impossível você não participar da política. A política faz parte da minha vida, faz parte da sua vida, a política muda a nossa vida. Então, eu estou inserido na política, na minha função. Vocês interferem diretamente na vida política das pessoas, na parte de comunicação. Então, é bobagem você achar que você não está vinculado. Então, a gente tem que sempre ocupar os espaços e fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, acredito que algumas pessoas podem ter ido nesse desafio de tentar fazer algo melhor e algo diferente, que é o que eu espero que aconteça nos próximos anos, porque a gente está precisando. Delegado, se eu não me engano, um dos treinamentos do FBI que o senhor fez foi em El Salvador? Sim. O senhor teve também essa experiência, né? E esse é um país que está em holofote, está em destaque nos últimos anos, muito pela atuação do presidente, né, do Kelly, em relação ao combate ao crime organizado, as facções, que lá não são facções, lá são gangues, né? Que São eles gangues. tratam como gangues. E então ele fez uma grande mudança nesse sistema de repressão aos crimes, criou lá o maior presídio da América Latina, são vagas para 40 mil detentos, né? E muito se fala sobre restrição de direitos constitucionais. Como que o senhor avalia a atuação neste país, que está se tornando um exemplo aí de diminuição do crime organizado por conta da atuação do governo federal? E o senhor acredita que isso pode ser replicado de alguma forma no Brasil? Bom, eu acompanho bastante ali o trabalho do Bukele. Eu costumo dizer que não cabe a mim avaliar o trabalho dele, por um simples motivo. Eu não moro em El Salvador. Então, assim, eu não me sinto com legitimidade para falar se ele resolveu o problema, se ele está fazendo determinada coisa ou não. A gente trabalha com notícias, né? A gente acompanha, tenta estudar e estuda dados, e o que eu tenho de experiência, eu tive em El Salvador em 2019, foi um ano antes dele assumir a presidência. Então, o que eu posso dizer como um testemunho de quem viu a realidade do país antes do Bukele. Então, eu digo a vocês que eu nunca vi nada igual,
mesmo no Brasil, com todas as dificuldades, Rio de Janeiro, na situação que se encontra, El Salvador era algo muito pior, muito pior. Então, eu vi como era e hoje a gente vê os dados, eu tenho relatos de amigos que tiveram lá recentemente, que tiveram lá na era pós-Bukele, que dizem que isso não existe mais. Então, com base nos dados que eu tenho, eu digo que o problema da criminalidade lá, ele resolveu. Então, eu penso que El Salvador chegou praticamente no fundo do poço e ele teve de usar de medidas enérgicas para conseguir reverter a situação. O que eu falo que é difícil de avaliar é porque, como você disse, existem denúncias de abusos, né, de alguns... De familiares que às vezes não perdem o contato dos Exato. parentes, Eu não sabe se estão eu não vivos. fico confortável para dizer se há ou não há, porque esses dados a gente não tem, né? Mas eu acredito que quando a gente chega num momento caótico como eles tiveram, às vezes é necessária uma medida mais rígida que para alguns pode ser considerado um desrespeito a determinado direito ou não, mas eu acho que eles chegaram num ponto que foi necessária uma energia muito forte para conseguir retomar a normalidade do país. Conforme a imprensa nacional, internacional, alguma das medidas que eles mudaram lá é a questão de possibilidade de prisões sem mandados e também do governo acessar dados pessoais, de comunicação, acessar a comunicação de conversas, dados pessoais das pessoas lá, da população. O senhor acredita que medidas como essa, às vezes, se justificam para combater uma questão maior, para um bem maior? Eu acho muito pouco provável de sustentar uma medida dessa, principalmente por conta do Estado Democrático de Direito que nós vivemos. Então, eu não acho no nosso Estado justificável medidas como essa. A gente não precisa disso, mas a gente também não está no caos que eles estavam. Então, eu não me sinto, mais uma vez, não me sinto no direito de julgar quem tomou as decisões, porque eu não vivi, né, o que eles viviam lá. Na nossa situação, eu acho que não são medidas cabíveis, não podem ser toleráveis, porque quando a gente libera demais, a gente acaba facilitando abusos e mau uso. Por mais que a ideia lá não tenha sido essa, você fica à mercê de seres humanos, e seres humanos têm condutas muitas vezes inadequadas, né? Delegado, Mato Grosso é um dos poucos estados do Brasil que hoje não sofrem com superlotação no sistema prisional. O Ministério da Justiça divulgou no ano passado um relatório com dados do primeiro semestre de 2024. E segundo esses dados, a população prisional de Mato Grosso estava em 12.856 pessoas. E as vagas, segundo esse relatório, são de 12.988. Tem um pouco um superávit aí de 120 vagas, né? O senhor avalia que é necessário prender mais, como acontece em El Salvador, e, consequentemente, aumentar o número de vagas nos presídios para combater o crime hoje? Eu acho que no momento que nós vivemos, na violência que nós enfrentamos, é necessário um enrijecimento do combate. E aí a gente está falando do enfrentamento, que é o que é feito pelas polícias, e também do enrijecimento de cumprimento de pena, que a gente precisa de uma atuação mais contundente do judiciário e do legislativo. Então, eu nem diria prender mais pessoas. O que mais incomoda hoje é a manutenção das prisões, a efetividade da pena, porque a gente vê muita gente sendo presa, e é isso que gera um incômodo, um desconforto e um questionamento. Pô, tá prendendo tanto, não tá resolvendo. É claro que não tá resolvendo, a pessoa não tá ficando presa. Então, a gente precisa de uma reestruturação como um todo. Eu acho que precisamos sim de uma revisão no sistema de persecução penal do Brasil. Claramente não está funcionando. Se necessário for, para garantir a segurança, um investimento maior em construção de unidades prisionais, que seja feito. Porque isso, a gente gera um incômodo, porque a gente vê, às vezes, o instrumento da audiência de custódia sendo utilizada como forma de aliviar o sistema prisional de alguns estados. Não é a realidade de Mato Grosso, mas alguns estados que têm um problema de hiperlotação. Aí não tem onde colocar, utiliza-se da audiência de custódia como forma de ir soltando. E aí é aquela coisa, você prende e solta. Aí realmente não vai ter fim. Então, nesses casos,
que seja investido em construção de locais para acolher essas pessoas e que busquem formas de reestruturar todo o Estado. Porque a gente sabe que a segurança ela é o reflexo de vários problemas. Então, para você melhorar a segurança como um todo, você tem que melhorar a educação, você tem que melhorar a condição. A gente sabe disso, mas isso aí é um assunto que a gente não vai acabar nunca, né? Você tem que investir na base, você tem que investir na criança, você tem que investir, fazer um projeto social. Isso tudo é o que é necessário. Só que hoje nós não temos como resolver isso da noite para o dia. Só que as coisas estão acontecendo. Né? Exato, é um processo longo. Só que as coisas estão acontecendo, o problema está aí. Eu não posso usar um déficit de educação como justificativo para você ter sua casa roubada. Eu preciso resolver. E para o cara parar de roubar, eu preciso prender. Então a gente prende, cuida daquilo que já está errado, que já está dando problema, contém os danos e vamos trabalhar para que isso não volte a acontecer. Doutor, o desembargador Orlando Perry, ele sempre diz assim que a gente tem que tomar cuidado para que um cara que é viciado em droga, ele entra no sistema e saia de lá um doutor no crime. E essa questão da audiência de custódia, segundo os especialistas, é para justificar isso. Eu não vou prender um cara que furtou ou roubou ou foi encontrado com uma pequena quantidade de droga numa unidade que tenha líderes de facção. O senhor concorda com isso? O senhor acha que a audiência de custódia deveria existir? Se ela deveria existir, esse método é legal bastante? Seria o ideal? Ou não, ela não deveria existir? Qual a opinião do senhor? Eu acho que a audiência de custódia, ela deveria existir, mas ela deveria ser utilizada com outro condão. Antigamente, a gente tinha muitos problemas da pessoa que era presa, às vezes a pessoa era presa por engano e ficava ali presa meses, às vezes até anos, sem ter um contato com um juiz ali para analisar o caso. E aí, um erro simples, às vezes, passava batido por anos. A audiência de custódia, na minha visão, tá? Ela poderia ser utilizada para isso. Houve um erro ali, o juiz vai sentar, o que houve? O que aconteceu? Ter uma segunda análise ali, não só a visão da polícia. Só que na prática não é isso que acontece. Ela existe para verificar a legalidade da prisão, para ver se aquela prisão foi legal ou não. Não quer saber, não vai perguntar nada do caso, ela não dá nem a oportunidade da pessoa falar. Ela não foi criada para isso no nosso sistema. Só que ela ainda com esse condão, ela tem sido utilizada com outra função. Ela nem é só a legalidade. Pergunta-se, o vídeo que eu postei ontem da audiência de custódia, não havia uma preocupação ali do que aconteceu. É um excesso de cuidado, é um excesso de zelo com o preso. Pergunta-se ali se o cara, como que ele foi tratado, se ele foi bem tratado, se ele... em alguns casos, você pergunta, o policial te bateu? O cara já falou que foi bem tratado. Ele insiste em perguntar se houve uma agressão policial. Então, às vezes, em alguns casos, dá a impressão que estão procurando motivos para que o cara saia, para deixar o cara fora da cadeia e causar, mais uma vez, um problema do desencarceramento, que resolve-se um problema do Estado com uma medida que não foi criada para isso. Então, a preocupação, o meu problema com a audiência de custódia não é ela existir. Eu vejo ela, pode ser, inclusive, salutar, desde que ela seja utilizada de forma adequada, e não como um subterfúgio para gerar uma política de desencarceramento. Ela não foi feita para isso. Delegado, e uma ferramenta, uma medida que auxiliar a questão das audiências de custódia é a questão da utilização do monitoramento eletrônico por meio de tornozeleiras, né? A gente, no início de tudo isso, havia até quem utilizava era hostilizado, a gente via até uma vergonha da pessoa que utilizava a tornozeleira eletrônica de expor isso. Hoje a gente vê até às vezes, idolatração, uma coisa assim, uma ostentação de quem usa a tornozeleira eletrônica. O senhor acredita que é isso mesmo, que mudou-se esses valores em relação à tornozeleira? Aí é que, assim, a tornozeleira é um acessório tecnológico que veio para fazer o monitoramento da pessoa que já cumpriu pena, está tendo uma progressão ali e precisa, de certa forma, ser monitorada. Ela foi criada para isso, ela é um instrumento positivo. Só que ela não pode ser banalizada. Mais uma vez, a gente não tem lugar para colocar o preso, coloca a tornozeleira nele e solta. Pessoa que claramente sabe que vai voltar a delinquir. Ela foi presa ali 5, 6, 7 vezes, você coloca uma tornozeleira, ele vai voltar, ele vai romper, ou ele vai deixar descarregar, ele vai continuar fazendo da mesma forma. Essa questão que você disse de as pessoas vangloriarem isso aí, é o que a gente denomina aqui da bandidolatria, né? É a pessoa ali da periferia
que está acostumada a conviver no meio, vê um cara que vive do mundo do crime, com carro bom, com celular caro, andando com namoradinha para cima e para baixo, com bolso cheio de dinheiro, e ele usa uma tornozeleira. Então, na cabeça daquela criança que vê aquilo, ele é o ídolo daquele cara. Ele é o onde eu quero chegar, entende? Então, a gente vê uma certa idolatria, mudança de ídolos mesmo, e os bandidos assumindo esse lugar. Então, é o que a gente chama ali de bandidolatria, uma inversão de valores. É um cuidado excessivo, uma grande proteção e que gera uma certa admiração, principalmente dos jovens que vivem naquele meio e enxergam ali uma certa forma de crescimento e se espelham e, infelizmente, acaba influenciando aí o jovem ou a criança nesse caminho que a gente não espera, né? Ainda sobre essa inversão de valores, nestas situações, a gente tem o criminoso idolatrado, né, por parte dessa sociedade, e o policial visto como o bandido, aquele que causa o mal, né, que gera o mal. O senhor acredita que essa ideia, esse conceito é uma responsabilidade, é uma culpa do Estado? Bom, eu acho que o Estado, ele tem a parcela de participação no sentido de não conseguir igualar a questão das desigualdades sociais, no caso. Porque a gente fala de segurança, sempre vai estar envolvido os outros fatores. É impossível a gente falar de segurança sem falar da questão social. É impossível falar de segurança sem pensar na educação. Então, eu penso que isso tudo... E o Estado é responsável por tudo, né? Não dá para falar que o Estado não tem responsabilidade. Mas eu acho que isso aí ela é uma questão muito mais Aí eu volto na questão da educação, porque é os pais, né? A gente pensa em criança, você pensa em educação, nos pais. A criança que cresce naquele meio, a gente fez algumas operações na época que eu trabalhava no crime organizado, a gente acompanhava muito ali vizinhos, né, o pessoal de comunidade, as pessoas que vivem nessas regiões, que são as pessoas com maior número com mais deficiências, com mais necessidades, elas são supridas, às vezes, pelo crime. O crime usa dessa necessidade para mostrar ali um certo cuidado que às vezes falta do Estado e, de certa forma, ele está comprando ali uma rede de proteção. Essa é a grande verdade. Ele não está cuidando do morador, ele está comprando uma proteção. E isso aí gera uma identificação e gera uma proteção e sim faz com que as pessoas se vinculem cada vez mais e, como eu disse, infelizmente passam a admirar pessoas que vivem num mundo nada admirável. Doutor, o senhor é um agente de segurança pública e o senhor está citando muito as questões sociais. Mas recentemente, na cidade de Vargem Grande, um vereador foi preso, foi alvo de uma operação tráfico de drogas. E esse vereador, ele assumiu a comissão de ética da Câmara Municipal de Vargem Grande. O senhor que está nesse meio, lidando com a criminalidade todos os dias, qual é o recado que chega para a sociedade? Como que a sociedade enxerga isso? Bom, eu não conheço o caso, tá, Luiz? Então, até não vou entrar no mérito, eu não conheço, não sei o grau de envolvimento. E a gente tem informações aí ao longo dos anos, né, de poucas coisas comprovadas, mas a gente sabe que o crime organizado está sempre tentando se infiltrar em todos os meios. Fala-se muito da polícia, porque a polícia está exposta, mas judiciário, Ministério Público, na política, por que não? Então, a gente sempre toma bastante cuidado com a infiltração do crime organizado nos outros poderes. Desse caso do vereador, eu desconheço, não sei te falar do grau de envolvimento dele, mas eu penso que a gente tem que sempre tomar cuidado na hora de escolher os nossos representantes e também de colocar os representantes eleitos em cargos de destaque. Temos sempre que pensar que eles estão representando a população. Então, eu acho que não posso falar sobre o posto que ele foi colocado, mas eu acho que cabe um alerta sempre à população. Eleição, olha quem que você está escolhendo, olha em quem que você está votando, porque é a pessoa que vai te representar. Se ele está lá, é porque ele foi eleito, alguém colocou lá. Principalmente no legislativo, eles representam uma parcela da população. Não sei quem elegeu, não sei nem o nome do vereador, mas temos que sempre tomar cuidado e ficar o alerta para
na hora de escolher bem os representantes. Delegado, o senhor bateu na tecla da questão da educação, né, que se inicia a partir daí, mas recentemente a gente, né, Luiz, trouxe aqui, conversou com o deputado federal, o Coronel Assis, e ele insistiu na narrativa de que bandido escolhe ser bandido, não é uma questão de meio, não é às vezes a pessoa não tem outra saída a não ser continuar no mundo do crime, entrar no mundo do crime. O senhor acredita que é realmente isso? Ou realmente, não, às vezes, não tem uma saída a não ser entrar no mundo do crime? Não, eu acho que o crime é uma questão de escolha. Eu concordo absolutamente com o coronel. O que eu digo quando eu falo das questões sociais, é porque seria uma insanidade eu virar e falar que o Estado não reflete ali, não tem responsabilidade na questão da desigualdade social, de tudo isso. É claro, todas essas funções são responsabilidade do Estado, mas a gente tem aí uma imensa maioria de pessoas que nasce, cresce, vive em condições difíceis, nas mesmas condições de outros que pegam caminhos que não queremos, que não esperamos, e eles trabalham, vivem ali, de certa forma, vários ultrapassam ali a questão, sobem de classe social, muitos ali mantêm, às vezes, com dificuldade, mas trabalhando honestamente, criam suas famílias e não tem nenhum tipo de desvio. O crime, e isso aí eu bato com toda... sem a menor sombra de dúvida, o crime é uma questão de escolha. A pessoa escolhe ir para o mundo do crime. Algumas pessoas têm mais facilidades na vida que outras, mas você sempre tem que tomar as suas decisões. E pessoas que optaram por esse caminho, optaram pelo caminho mais fácil. Eles escolheram o caminho mais fácil para ir do ponto A ao ponto B. Isso não pode ser... o Estado não pode ser culpado pela decisão do fulano em roubar um banco. Isso não. O Estado pode ser culpado por ter deixado faltar determinado serviço na região ali. Isso sim, mas a escolha do cara em roubar um banco ou ir trabalhar no supermercado é dele, é uma escolha dele. Isso aí eu não acho que tem nenhum erro e não acho que isso pode ser usado como subterfúgio para passar a mão na cabeça de ninguém. Delegado, nós temos o município de Sorriso como um dos mais violentos no país nos últimos anos, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Acho que foi ano retrasado, ano passado, o governador Mauro Mendes comentou isso e chegou a avaliar que o alto índice de homicídios no município ocorre devido à rivalidade de facções, à guerra entre facções. Então, seria bandido matando bandido. O senhor acredita que é realmente este o caso? Que o aumento dos homicídios, da violência, se deve à guerra de facções e que isso não necessariamente signifique falta de segurança para a população? Não, o município de Sorriso é um município que desenvolveu muito, né, nos últimos anos, cresceu muito, é uma potência, né, e junto com um crescimento da cidade, cresce tudo. Mas o aumento abrupto ali da violência dos índices ali de Sorriso, a gente acompanhou de perto. Passei um período no GCCO que eu estava lá, no tempo que eu estou nas operações especiais, que a gente atua muito lá nesse enfrentamento. Esse caso específico de Sorriso, não resta dúvida que foi uma situação pontual ali de conflito, de uma dissidência de uma organização criminosa que começou a se degladiar com a outra ali, e os índices vão subir porque são mortes de pessoas, seja um criminoso ou um cidadão, é uma pessoa, então os números estão lá, prejudicam muito, geram uma sensação ruim, mas nesse caso ali, os números mostram que a grande maioria, sim, daqueles casos pontuais de Sorriso foram decorrência dessa dissidência ali, de uma subdivisão de uma organização criminosa que acabou elevando ali consideravelmente o número de homicídios daquela cidade. Mas o que fazer, doutor? Deixa eles se matarem ou a gente... O senhor, como delegado de polícia, repreender? Como fazer? É fazer o que a polícia faz. Continuar investigando, atacando todas as organizações que surgirem da mesma forma, o combate, a sufocação, quanto mais polícia na rua, quanto mais investigação, quanto mais mandados forem cumpridos, mais armas vão ser apreendidas, e isso vai diminuindo a liberdade dos agentes. Então,
desde aquela época foi feita uma força-tarefa, tem bastante gente, até hoje a gente empreende uma energia ali específica no município de Sorriso, deu uma arrefecida nos últimos meses, e aí tem hora que volta, eles começam de novo, e o que tem que ser feito é o que a polícia faz, é o enfrentamento, é ocupar os espaços, porque o bandido ele trabalha no conforto. Se ele estiver tranquilo, não tiver repressão, não tiver polícia rodando, não tiver investigação, ele vai continuar, ele vai avançando. Quanto mais dificuldade ele tiver na região, ele vai procurar outro lugar. É a mesma questão do Novo Cangaço, que aconteceu aqui. Tiveram vários casos, depois sumiu, voltou, tiveram resultado ali com os confrontos, né, várias pessoas mortas. O que o cara vai fazer? Ele vai procurar outro estado para ele trabalhar. Porque o bandido, ele quer dinheiro, ele quer lucrar, ele não quer problema. Se tudo que ele faz, a polícia vem e atrasa a vida dele, o cara vai lá, vai preso, vai lá, aprende droga, vai lá, aprende dinheiro, vai lá, aprende arma. Ele vai procurar outra coisa para ele fazer. Então, o que a polícia tem que fazer é o que ela está fazendo. É concentrar a energia em fazer as investigações, em fazer o combate de maneira efetiva e de maneira qualificada. Esse é o segredo, não tem outro jeito. Delegado, um grande temor que se criou nos últimos meses nas redes sociais é em relação a esses símbolos, né, que são feitos com as mãos, até por conta de pessoas que foram torturadas e mortas, e as investigações apontaram que um dos motivos teria sido isso, né, de ter feito símbolo aí de uma facção rival. Como delegado, qual que é a orientação que o senhor passa à população? A gente tem que parar mesmo de fazer sinal, de fazer o Vzinho com o dedo. Nem vou fazer aqui, né? Fazer o número 2, fazer o Vzinho de vitória nas fotos ou não? E como que a polícia pode atuar para garantir a segurança também ou para desmistificar isso? Esse é um assunto que está muito, muito quente, né? A pauta quente aí hoje em todos os sites, grupos de WhatsApp, Instagram, falou-se muito sobre isso, já fiz alguns conteúdos sobre isso também. Não é o caso de criar alarde, de ficar desesperado, porque já aconteceram alguns casos, tivemos algumas investigações que ficaram apontando que essa teria sido a motivação, mas são casos isolados. Não é uma situação que precisa de ficar desesperado. Ai, meu Deus, meu filho tirou uma foto assim, o que vai acontecer? Uhum. Não é o caso. Da mesma forma que eu não posso dizer, tá liberado, pode fazer o que você quiser. A gente vive num país que lida com esse problema. Não só em Mato Grosso, mas em todos os estados a gente luta com o crescimento do crime organizado. A gente luta, é um enfrentamento constante às facções. Então a mensagem que nós podemos passar é que não precisa de ter desespero, não é uma coisa que está acontecendo, que está crescendo, que está aumentando. Aconteceram sim, mas foram fatos pontuais. A grande maioria dos casos, a imensa maioria, são casos onde isso está associado a outro tipo de envolvimento das vítimas. Então, assim, o cara morreu agora, aí acha uma foto do cara fazendo sinal. Se você for olhar, qualquer integrante de organização criminosa, todas as fotos ele tira fazendo sinal. Então não é porque ele fez o sinal que ele morreu. Ele morreu porque ele é o integrante, porque ele estava envolvido no tráfico, porque ele estava envolvido em outros crimes, em outras desavenças, e ele faz sinal. Agora, casos de inocentes são casos pontuais, bem raros, e a gente sempre, o cuidado é sempre bom, mas não há motivo algum para alarde, de forma alguma. Delegado, no fim de 2024, o Ministério da Justiça publicou um decreto que regulamenta, né, o uso da força por policiais em todo o país. O texto estabelece, por exemplo, que o uso da arma de fogo deve ser considerado apenas como último recurso e proíbe seu uso contra pessoas desarmadas em fuga ou contra veículos que desrespeitem bloqueios policiais, né? O senhor chegou a analisar esse decreto e como que o senhor avalia também essa tentativa de delimitar ou estabelecer regras mais claras sobre a atuação policial em operações, em ações em todo o país? Ayrton, eu fico tentando entender o que se passa na cabeça de quem faz uma normativa dessa, uma diretriz dessa. Quase tudo que você disse aí, que consta realmente da resolução das portarias, isso tudo já existe. A pessoa, o uso da arma de fogo é em último caso. Um policial não sai atirando nas pessoas a esmo sem nenhuma fundamentação. Tudo isso é em último caso. O que acontece é que ficam repetindo, alertando, botando mais cuidado, botando mais
medo no policial na sua atividade. Lembra que nós falamos lá no início que a diferença do policial americano? O policial americano, quando ele vê alguém com uma arma, ele vê uma ameaça, ele vai ali dar 10, 15, 20 tiros na pessoa até cessar a ameaça. A pessoa aqui, o policial, ele dá 2, ele fala, nossa, eu der 3 tiros aqui, pode ser que eu responda. Então, é uma preocupação enorme. Então, a gente não consegue nem se preocupar em se salvar primeiro. Então, é repetir algo, concentrar energia em algo que não é o problema. O controle da polícia não é o problema, não é isso que a gente precisa hoje. A polícia tem controle, a polícia tem corregedoria, a polícia tem Ministério Público, a polícia tem dezenas de ONGs que apontam o dedo para a polícia todos os dias. Então, não é falta de controle. Então, o que os estados precisam é de incentivo. Você precisa de buscar a forma de incentivar, de aparelhar, de dar condições para o policial trabalhar, para o policial atuar, para o policial fazer o enfrentamento que você mencionou agora em Sorriso. O que está faltando? Está faltando isso, está faltando fazer o que a gente tem que fazer. E o governo federal pode ajudar, tem que ajudar. Não é ficar buscando forma de limitar, não. Não dá para entender isso. A criminalidade está crescendo, está avançando e o governo federal preocupado em segurar os policiais. Mas na avaliação do senhor, essas diretrizes não são necessárias, até mesmo porque reforçar algo que já é estabelecido, mas que muitas vezes, ou em algumas vezes, não são respeitadas. A gente sabe de casos, né, em que o policial atira primeiro para depois saber o quem de fato é que está ali do outro lado, né? O senhor acha que não pode pelo menos reforçar isso para tomar esses cuidados, mesmo que seja 1% dos casos? Eu acho que esse tipo de caso que você mencionou que pode acontecer são desvios. Desvios são minorias, são exceção e são punidos. Tem que continuar sendo punido. O que eu estou dizendo é que não se concentra energia com exceção. A gente tem que concentrar energia com aquilo que é importante. O crime está avançando e você está preocupado, você que eu digo, o governo federal, não estou te acusando. O crime está avançando e está concentrando energia em buscar a forma de amarrar ainda por conta de casos isolados. Existem abusos, como existe em toda a profissão, e os erros têm que ser coibidos, têm que ser punidos. Não é isso que vai fazer a diferença, é isso que eu estou dizendo. Como eu disse no início, eu não sei o que passa na cabeça. Ao invés de buscar formas de auxiliar o combate, busca-se formas de amarrar ainda mais os policiais, como se já não tivesse limitações suficientes. E por que você acha que o governo federal faz isso, doutor? Não sei te falar. O senhor acha que é por conta de... A imprensa nacional tá batendo muito nessa questão de violência policial. O senhor acha que é uma forma de, vamos dizer assim, calar a boca dessas pessoas que, vamos dar uma normativa para falar que a parte do governo federal foi feita, né? Isso, exatamente. O senhor acredita que seja isso? Não, eu acredito que seja um viés aí político ali, de narrativa de esquerda, que é o governo que nós temos hoje, e também penso que é uma forma de... Isso demonstra pessoas que não conhecem a realidade com a caneta na mão. Isso a gente tem demais. O cara, para cuidar da saúde, ele tem que ter um pouco de conhecimento de saúde. O cara, para falar de segurança pública, ele tem que saber o que ele está falando. Então, você não me vê no meu perfil falar de saúde, falar de problema de transporte, de urbanismo. Eu falo de segurança, porque é o que eu trabalho, é o que eu estudei e é o que eu sei o que eu estou falando. Então, muita gente toma decisão sem saber o que está falando. Para você estar com a caneta na mão, ou você sabe, ou você é assessorado por alguém que sabe. Então, a pessoa que escreve uma normativa dessa, ou é um viés político muito forte, ou ela não faz ideia do que ela está falando, porque a rua é diferente. Na rua, o policial ele tem segundos para tomar uma decisão. É uma questão de segundos para ele resolver uma ocorrência ou para ele morrer e não voltar para casa. Então, se você for ficar buscando formas de amarrar a atuação policial, você não está preocupado com a sociedade, porque isso só vai fazer o policial ter mais receio de trabalhar e de proteger o cidadão. Então, ou é um viés político muito forte, uma forma de buscar ali um culpado por problema social, desvirtuando o que realmente está acontecendo, que é a violência, ou é desconhecimento técnico de quem está com a caneta na mão. Nessa normativa, o governo federal diz que o estado que não seguir vai deixar de receber um recurso do fundo penitenciário.
Como que você acredita? Como que você vê essa medida? Isso é uma forma de chantagem? Não tem outro jeito, porque de certa forma, igual eu falei, não tem nada, não tem nenhuma novidade. Então, isso aí não vai mudar, porque tudo isso já está dentro ali dos parâmetros legais. Só que a partir do momento que você vincula o repasse de verbas, você meio que amarra ali o Estado. O nosso estado ele é um pouco ele é mais privilegiado aí por questões econômicas, mas tem estado aí que depende 100% do repasse de verbas. Que se você não tiver o repasse de verbas, você não paga ali o que ele precisa pagar. Então, a partir do momento que você amarra ou você se ajusta a esse tipo de conduta, ou você não recebe a verba, você está condicionando a pessoa a fazer aquilo. Então, não é mais uma orientação, nesses casos é uma imposição. Delegado, e por que o uso de câmera nas fardas é colocado como mais uma ferramenta ou mais um empecilho para o policial realizar o seu serviço? E se opor a o uso desse equipamento também não é reforçar uma narrativa de que o policial tem algo a esconder na sua conduta, na sua atuação nas ruas? Eu vejo ao contrário. Eu vejo que a maior justificativa que as pessoas usam para a questão das câmeras é, mais uma vez, o pequeno percentual de desvio. Então, utiliza-se, se você já que você não é a favor da câmera, você está querendo esconder alguma coisa. Quando a gente toma esse tipo de decisão, nós estamos falando de políticas públicas, nós estamos falando de dinheiro, de investimento. É um custo muito alto a colocação de câmeras. Então, eu, enquanto gestor, se eu tenho tanto de dinheiro para distribuir, eu vou, igual eu falei das diretrizes, eu vou procurar prioridade, o que eu preciso. Se nós vivêssemos num mundo ideal, tudo redondinho, tudo funcionando legal, sistema de ordem pública, tudo funcionando bem, a câmera na farda do policial seria querida pelos próprios policiais, porque isso iria facilitar a vida dele em algumas alegações injustas que a gente vê. Como não é esse o cenário, o policial ele vive sempre com uma faca apontada para ele, igual eu falei das normativas. Você vai amarrando cada vez mais a ação do policial. É como se a gente estivesse num jogo de futebol e só houvesse o VAR para um lado. Um time joga o que o juiz viu, beleza, o que o juiz não viu, não aconteceu. E por outro time, todos os lances, eu quero ver o VAR. Então, assim, uma situação que a gente falou de situação de confronto, a rua é segundos. O policial tá ali. Na ação, o cara foi e fez menção, botou a mão na arma para sacar. A depender da interpretação, a depender da pessoa, se o cara não levantou o braço e não tocou o dedo no gatilho, ele não está em ameaça ainda, ele está só com a mão na arma, então ele não está em ameaça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O direito, ele admite interpretações diversas. Então, a depender da situação, é uma legítima defesa, a depender da situação, a depender do olhar para aquela situação, pode ser considerado um homicídio. Então, assim, se eu estou numa ocorrência, eu enquanto policial, eu vou fazer uma abordagem, o cara tá com uma arma na cintura, ele bota a mão na arma, levantou a arma, e eu tiver em condições, ele vai tomar tiro. A depender da forma que a pessoa está olhando, eu já ouvi em debates aí jurídicos as pessoas falando, não, você só pode atirar quando você for alvejado. Então, assim, são interpretações esdrúxulas. Óbvio, eu estou citando aqui exemplos exagerados, mas eu acho que a colocação de câmera na realidade que nós vivemos só traz problema para o policial. E eu acho que é um custo muito alto, um investimento muito alto, que eu repito, não é isso que vai resolver o problema da criminalidade, então não é isso que tem que ser, não é nisso que tem que ser concentrada a energia e principalmente investimento. Tem casos nos Estados Unidos, já foi feito testes em Washington e em Milwaukee, eu lembro dos dois, que foi um estudo que foi feito. Em Washington eles colocaram, depois de um tempo tiraram porque não surtiu efeito e o custo era muito alto. E em Milwaukee eles colocaram também as câmeras nos policiais e depois do estudo, além de não ter tido alteração no número de reclamações das condutas policiais, houve uma diminuição drástica no número de abordagens. Então não trouxe resultado efetivo e diminuiu o número de abordagem. É o que eu acho que na prática aconteceria, por conta da insegurança jurídica do policial. Então, a questão da câmera é um tema polêmico, é um tema que precisa ser debatido. Eu acho que se um dia chegarmos num plano ideal,
por que não? Mas a gente está muito longe disso, tem muita coisa para preocupar antes de colocar câmera nos policiais. Então, na verdade, para o senhor é ok. O problema aí seria o que não é prioridade. Isso? Não, eu acho que não é ok no mundo que nós vivemos. Eu digo que não é prioridade. Como não é prioridade, não vale nem a pena discutir isso no mundo que nós vivemos. Eu acho que isso é incogitável nesse momento. O que eu estou dizendo é o seguinte, se vivêssemos num mundo ideal, não teria problema ter câmera no policial. Mas nós estamos muito longe do mundo ideal. Acabei de citar a questão da insegurança jurídica. Acabei de falar, se torna um problema. Se você colocar isso, quem vai ter acesso às imagens? Como vão ser avaliadas? Quem vai analisar aquela imagem ali? Quem vai analisar se o cara sacou a arma, se o cara apontou a arma, se o cara colocou o dedo no gatilho? Você entende? São detalhes técnicos que envolvem a vida do policial. E você imagina o policial preocupado com isso na hora da ocorrência. Quantos policiais vão morrer pensando no procedimento que ele vai ter que responder? Entende? Então, assim, não podemos usar, mais uma vez, não podemos usar a exceção para justificar uma medida. Doutor, o senhor já até falou na nossa conversa sobre a questão da diminuição dos casos de novo cangaço, né? Que é essa modalidade de crime, de domínio de cidades. Houve um período onde era bastante comum em Mato Grosso e com o passar do tempo foi se diminuindo e o último caso foi em Confresa, se eu não me engano, em 2023, né? Isso. E esse caso também foi histórico, a forma com que esse caso foi tratado e resolvido. Gostaria que o senhor falasse um pouco do porquê que esse caso foi histórico e também do que motiva, o que resultou nessa diminuição dos casos para a gente estar aí 2 anos, um ano, né, sem casos desse tipo. Eu fiz um levantamento alguns anos atrás sobre a questão do novo cangaço no estado. A gente teve um período com muitos casos ali de 2004 até 2010, se eu não estou enganado. Foram vários casos, dezenas de casos. Foi quando o Mato Grosso ali ficou bem conhecido por conta do novo cangaço. As forças de segurança foram se entendendo como lidar com isso e houveram alguns casos ali onde houve bastante confronto. Na época do BOP, da Polícia Militar, teve uma atuação bem forte ali e conseguiu ali inibir, parou com os crimes aqui durante bons anos. Aí teve um em Nova Bandeirantes, acho que 2021, né? Por aí, e foi ter agora em 23 em Confresa. Eu até tive lá em Confresa no dia do fato, a gente subiu como equipe para lá, e aí foram dias ali de trabalho e aconteceu novamente vários confrontos com boa parte dos envolvidos que foram neutralizados ali nos confrontos e posteriormente a operação da Polícia Civil prendeu aqueles que faltavam. Por que isso dá uma resposta? O novo cangaço é um crime que ele tira a paz da cidade. Ele não é um crime qualquer. Ele não é um crime que acontece de maneira isolada num comércio ou com uma pessoa. Ele afeta todo mundo. Ele tira a paz mesmo. A pessoa fica em pânico, não tem para onde ir, você não tem como chamar a polícia, porque a polícia está sitiada. Então está todo mundo ali num terror total. Então, quando você tem um grupo que vem com um poder de causar um terror desse, que na minha visão isso tinha que ser considerado como um ato de terrorismo, a resposta ela tem que ser forte do Estado. Então, quando o Estado vem de maneira enérgica, como foi, concentra bastante força ali, consegue combater, algumas pessoas acabam sendo neutralizadas ali nos confrontos, perdem a vida, vários armamentos são apreendidos, eles não conseguiram levar nenhum real, então o prejuízo foi de milhões. Então, boa parte dos criminosos são mortos. Quem sobrou foi preso. O prejuízo foi enorme. O cara vai pensar 2 vezes antes de fazer novamente. Então, é necessária essa resposta rápida e eficiente do Estado, porque nós não estamos falando de crimes isolados, estamos falando de organizações criminosas, de investimentos de milhões. Então, na hora de refazer o planejamento para um novo ataque, eles vão pensar bem onde atacar e como atacar. Esses criminosos vieram, acho que de São Paulo, né? Da região sudeste ali. Doutor, durante uma dessas investigações, os policiais interceptaram uma conversa entre criminosos em que um disse, olha, não vai para Mato Grosso, porque lá o pessoal não... O senhor acha que é por conta dessa força bélica, principalmente do BOP, dessas unidades que estão no enfrentamento, esses crimes diminuíram ou até acabaram no estado? Eu acho que no tocante aos crimes de novo cangaço,
Eu acho que esses resultados aí, onde houveram confrontos e neutralização dos criminosos, tiveram sim um impacto considerável na diminuição e na escolha de outros locais para a prática desse tipo de crime. Acredito sim, embora não tenha sido esse o resultado esperado por quem estava investigando, a ideia com certeza dos colegas era prendê-los, o resultado de neutralização ali, com certeza gera um impacto, porque criminoso não quer morrer também. Então, a pessoa... É aquela coisa, por isso que eu falo que a pena no nosso país precisa de ser revista. O criminoso, na hora de fazer a escolha dele, como eu faço o que ele faz, ele vai ver se vale ou não a pena, se compensa ou não praticar aquele crime. Então, ele vai fazer uma análise de custo. Teoria econômica do crime. Compensa eu fazer um roubo no mercadinho, que não tem câmera, que não tem ninguém armado, eu vou lá, entro lá, tem só uma senhorinha no caixa, eu pego todo o dinheiro e vou embora. Acabou. Agora eu vou entrar num outro local, que tem câmera, que tem acesso remoto das imagens, que tem segurança armado. Compensa ou não eu fazer aquilo? Aí quando ele faz um crime desse, o irmão dele foi lá, um outro parceiro dele foi lá e não voltou, ele vai pensar, pô, se eu for lá pode acontecer a mesma coisa comigo. Então eu acredito sim que isso tenha tido um efeito pedagógico considerável. Doutor, foram 18 mortos, né, em confrontos nesse caso. Eu gostaria de saber do senhor se, na sua avaliação, defender essa resposta forte, incisiva e de combate mesmo, se o bandido não se entregar e atirar, vai receber na mesma altura, a resposta na mesma altura. Não seria também defender uma política até mesmo de extermínio desses criminosos? Não, de maneira alguma. O cara que vem para fazer esse tipo de crime, Ayrton, ele vem disposto a matar ou morrer. Eles não vêm para negociar, eles não vêm para falar, para e me entrega tudo. Eles param, eles cercam o quartel com tiro, na base do tiro. Eles fogem para o mato com fuzis. Então, qualquer movimentação no arbusto, eles vão atirar. Então, um cara desse, ele não tá ali para negociar, nem para se entregar. Ele vai vir para o combate, e no combate é matar ou morrer. Eu tive na região lá, a gente entrou para o mato sabendo que podia morrer. Então, assim, o fato do cara ter morrido não foi uma política que foi para isso. Nós somos para prendê-los. Só que a gente sabe que os caras estão dispostos a isso. Então, os colegas que toparam no confronto, eles poderiam não ter voltado. O cara ia matar o colega e ia fugir mais um pouco. Então, assim, graças a Deus que não tivemos perdas de nenhum policial. Agora, a política de enfrentamento que eu falo é ir com energia. Ir com energia é ir de forma, no mínimo, igual. A gente não pode ir em condição inferior, porque se o policial for em condição inferior, ele vai morrer, porque esse criminoso, ele está disposto a isso. É isso que eu estou dizendo. Então, a política não é para exterminar. A polícia vai para prender sempre. Só que o criminoso que está numa condição dessa, que vai para esse tipo de crime, ele está disposto a qualquer coisa para não ser preso. Doutor, eu, por exemplo, nunca participei dessa questão de enfrentar um grupo do Novo Cangaço. Não sou polícia e nada. Apesar de dizer que Eu queria que o senhor contasse para quem está assistindo qual que é a sensação, se você pudesse transferir um pouco, qual a sensação de estar ali e saber, aí eu tô aqui, eu posso matar ou posso morrer. Queria que o senhor contasse para quem está nos assistindo, como que é essa sensação? É que assim, a questão do Novo Cangaço, a gente usa muito porque chama muita atenção, como você falou, vira um fato histórico, né? Muita gente. Mas é a mesma sensação de que as equipes do BOP, que as nossas equipes do GOI, que a gente passa todos os dias. A gente sempre é chamado para entrar em casos de alvos sensíveis. São pessoas que nós sabemos que estão armadas, são pessoas que já ameaçaram forças de segurança, que estão dispostas a matar ou morrer. Então, isso faz parte do trabalho do policial. A gente vai sabendo que isso pode acontecer. Então, a gente se prepara, a gente treina bastante, e quando você vai para o cangaço, a diferença é o terreno. Você entra para o mato, uma mata que muitas vezes você não conhece. Então, você tem um treinamento de como deslocar, de fazer patrulha ali, mas você tem que estar preparado, pronto, porque a qualquer momento pode dar o confronto. Como eu disse, o cara está escondido no mato. A depender do galho que você pisa aí, o cara ele vai só apontar para o seu rumo e vai atirar.
Então, assim, aquele caso ali, inclusive, foi uma situação que foi um aprendizado muito grande, ele foi histórico por conta da atuação conjunta das forças de segurança. Foram forças de 5 estados para atuar naquele campo ali. Então, foi uma forma de trabalho nova. Caso semelhante ali é só o caso do Lázaro. Mas eu acho que, como o caso do Lázaro era um cara só, a tensão era diferente. Na nossa situação ali, tinham dezenas de homens armados, né? Mas a sensação é de preparo, atenção total e aquilo. É a vida, é o dia a dia do policial. Você está pronto porque você pode morrer a qualquer momento. Em alguma situação da vida policial do senhor, o senhor achou que o senhor iria morrer? Não, eu já participei de confronto, já tive situação de troca de tiros, mas quando acontece isso, não dá nem tempo de você pensar que você vai morrer. Então eu acho que eu nunca me vi numa situação de estar sitiado ou encurralado que eu tive essa sensação, não. Eu já tive situação de risco real, mas no momento ali eu estava preparado para fazer o que eu sou treinado para fazer. Delegado, só pra gente terminar sobre esse assunto do novo cangaço, a gente viu aí nos últimos anos uma série brasileira premiada e aplaudida, né, que é o Cangaço Novo, que mostram a atuação desses grupos, desses bandos, neste caso na região do Nordeste. O senhor chegou a assistir, como que analisa também produções audiovisuais que mostram essas realidades e que o mocinho, no caso, é quem é o bandido? O senhor acredita que isso é romantizar uma situação problemática ou glamorizar um crime? Eu não assisti essa série, mas é bem comum, né? A gente já está até acostumado com isso. E isso faz parte da cena do cinema, né? De buscar ali um mocinho, de buscar uma perspectiva diferente. Eu acho que alguns casos isolados, explorar isso aí eu não vejo tanto problema. O que incomoda é quando a gente vê isso de uma maneira exagerada, principalmente televisão, assim, no mainstream, a gente vê às vezes dando um certo enfoque exagerado para pessoas representando criminosos ou pessoas ligadas ao crime organizado que recebem algum tipo de destaque. Eu acho que esse é um problema, mas a questão cinematográfica eu acho que faz parte da cena, faz parte da arte, né? Então eu levo isso aí de uma maneira tranquila. Aí, em relação à arte, à cultura, a gente vê artistas, cantores que ganham sucesso, que furam até mesmo as suas bolhas, cantando, fazendo versos, relatando a sua vivência e até mesmo para algumas pessoas é visto como enaltecer a questão da criminalidade, do uso de drogas. O senhor já parou para pensar sobre essas questões, sobre esses artistas que ganham fama desta forma, e qual que é a avaliação que o senhor faz sobre Eu isso? acho que aí a gente tem que separar bem, né? Uma coisa é o cantor que nasceu, cresceu numa situação humilde ali, numa situação de dificuldade, e ele usa ali da arte para falar um pouco do sofrimento, das dificuldades que ele teve aí. A gente vê muito isso no rap, né? Uhum. É bem comum. Outra coisa é a pessoa que veio desse mesmo meio e que passa a utilizar da música, que passa a utilizar ali dos shows, da forma dele de comunicar para fazer apologia ao crime ou aos criminosos. Aí é diferente. Então eu costumo separar. Aquele que usa ali do rap, que usa do som para narrar, para falar da sua história, eu vejo isso de uma maneira positiva, acho que faz parte da cultura e nada mais é do que a representatividade ali daquilo que ele viveu, né? Outra coisa é a pessoa que utiliza-se do seu destaque, da sua música, da sua forma de comunicação para enaltecer e para fazer divulgação de que nós podemos afirmar que é uma forma de apologia não só ao crime, mas também aos criminosos. Pra gente finalizar, a gente infelizmente já acabou, já estourou o tempo. O governador Mauro Mendes lançou no último ano, no final de dezembro, ali em dezembro, novembro, o programa Tolerância Zero, né, para combater aí as facções criminosas, reforçar o combate às facções criminosas. O senhor com certeza deve estar trabalhando também dentro disso, na Polícia Civil. Como que vai ser a atuação da PJC e qual que é a avaliação que o senhor faz sobre essas metas, essas propostas que foram estabelecidas? Eu acho que nesse programa e também como já tem sido feito no Estado, você consegue identificar
aquilo que a gente fala de concentrar energia no que é necessário. O programa Tolerância Zero concentra uma forma de investimentos e estratégias de combate às organizações criminosas. Então, assim, no momento que a gente nota uma violência, um aumento da violência ou um encrudescimento das facções, concentra-se a energia nisso. É isso que a gente precisa fazer. Então, eu acho totalmente salutar, eu vejo com muito bons olhos. Converso com um colega de outros estados, a gente dá graças a Deus por ter esse cenário no estado. Tem alguns estados que estão passando momentos bem mais difíceis. A Polícia Civil, nesse cenário, está se estruturando, está se organizando. Já há alguns anos que a polícia vem conseguindo uma estruturação tecnológica muito grande. A gente tem destaque a nível nacional nesse ponto. E a gente tem se organizado para conseguir ter resultados ainda mais efetivos. Então, a gente participa diretamente, eu, enquanto gestor de uma unidade de operações táticas, a gente está presente em todas as operações, então eu vejo com bons olhos e isso só faz a gente ter mais motivação para trabalhar e continuar buscando uma sociedade mais segura para Mato Grosso. O governador ele tem sempre solicitado aí a revisão do nosso Código Penal, ou seja, leis mais rígidas, né? O senhor concorda que esse é um caminho? Eu concordo que esse é o caminho. Eu acho que se a gente não fizer isso, a gente vai continuar enxugando gelo aqui, porque a gente falou bem no início. Você prende, o cara não fica preso. Se você não conseguir ter uma pena, não só uma pena grande, com um grande tempo ali, uma pena considerável, se você não tiver efetividade na aplicação da pena, de nada adianta. Então, a gente precisa não só de enrijecer a legislação, de conseguir uma lei menos branda, mas também a gente precisa de conseguir com que o judiciário e boa parte aí dos outros envolvidos no sistema de persecução penal consigam fazer uma avaliação sempre no mesmo sentido de garantir a proteção da sociedade e não do criminoso. Doutor, aqui no estado, principalmente aqui em Cuiabá, nós temos alguns casos assim de homicídio que ainda não foram resolvidos. Eu sei que o senhor não está na delegacia de homicídio e nem o senhor pode falar de uma investigação de um colega. Mas, em maneira geral, nós tivemos um sargento que foi assassinado e até hoje não tivemos resposta. E as pessoas dizem as informações dizem que ele está em outra unidade da federação, Rio de Janeiro. Vou ser mais exato. Isso não passa, agora de maneira geral, isso não passa uma sensação de não punibilidade, porque o criminoso mata, todo mundo sabe, as investigações apontam que ele está em determinado local. Por que a polícia não consegue chegar lá e prendê-lo e dar essa resposta à sociedade? Certo. Eu não conheço a especificidade desse caso, mas como você mencionou o Rio de Janeiro, eu posso te falar de dezenas de casos semelhantes. O criminoso hoje, quando ele foge para o Rio de Janeiro, via de regra, ele se esconde em uma das comunidades. Nas comunidades são proibidas as ações desde que elas não sejam programadas. Então, a DPF 635, ela regulamenta as ações nessas comunidades. Então, hoje, para fazer uma atuação lá, para a polícia fazer uma ação, ela tem que planejar, tem que informar o Estado muito tempo antes. Então, não dá, simplesmente identificou onde ele está, eu não posso juntar uma equipe policial, fazer um planejamento, ir lá e buscar o cara. A gente tem ainda, além de tudo que nós estamos falando, a gente tem esse dificultador. Então, quando a gente fala de Rio de Janeiro, essa é uma grande limitação. A gente tem vários casos aqui de gente identificar criminoso em outro estado e ir lá e buscar. Eu mesmo já fiz isso algumas vezes. Agora, no Rio de Janeiro, especificamente, é uma dificuldade que a gente tem hoje e não depende da gente, não tem como fazer. E a grande maioria dos locais no Rio, você não entra sem uma mega estrutura, uma mega operação. E aí você precisa de justificar para o Estado, por meio da Secretaria de Estado lá, a necessidade de ir lá e fazer essa operação. E com tudo isso que a gente está vendo no Rio de Janeiro, você acha que eles vão autorizar uma mega operação para buscar uma pessoa dentro de uma comunidade? Você vê o resultado que acontece aí quando tem operações lá, muitos mortos, muita destruição, porque lá é um cenário de guerra. Então você precisa de uma fundamentação robusta para conseguir fazer uma operação. Torna-se praticamente inviável fazer uma operação para buscar uma pessoa dentro da comunidade no Rio. Delegado Frederico Murta, muito obrigado. O tempo passou rápido, né, Luiz? A gente conseguiu falar de vários temas, falar um pouco da trajetória do senhor. Foi muito bom tê-lo aqui. Eu agradeço a disponibilidade. Coloco o Pode Olhar, o Olhar Direto, sempre à disposição do senhor, também da Polícia Civil como um todo, no geral. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Foi muito
prazeroso bater um papo com vocês. Luiz, agradeço aí pelo convite. Estamos à disposição, e sempre que precisar, quero voltar aqui mais vezes. Vamos voltar, vamos marcar. Luiz, obrigado aí por mais um episódio e até uma próxima. Eu que agradeço e você sabe sempre que pode me chamar aí que eu tô pronto. Já é quase o co-hoster, né? O apresentador. Você acompanha a repercussão deste episódio no nosso portal. É só acessar o olhardireto.com.br. Segue a gente nas redes sociais, em qualquer uma delas, é só pesquisar @olhardiretoOficial. Eu vou ficando por aqui e volto na próxima semana com mais um papo reto e direto. Tchau, tchau.